Meus queridos, você já avaliou o intestino de um paciente com esteatose hepática? Eu pergunto isso, meus queridos, porque a maioria dos profissionais trata o fígado gorduroso, focando só em perda de peso, dieta hipocalórica e até estatinas. Mas esquece de olhar para o intestino. E aí o paciente volta com os mesmos exames alterados. A mesma danada da gordura no fígado. E ninguém entende por quê. Meus queridos, a infiltração gordurosa do fígado também pode ser consequência de um intestino desequilibrado. Então, a chamada esteatose hepática, que a gente sabe que já mudou o nome e tal, mas falando de um modo geral, então a infiltração gordurosa do fígado tem uma prevalência absurda atualmente. Antigamente a gente dizia que atingia cerca de 1/4 da população adulta mundial. Nos últimos anos, a própria Associação Americana de Gastroenterologia diz que até 55% dos homens têm. E o tratamento ainda são muito focados na perda de peso, que é importante, tá? E no controle lipídico. Mas tem um monte de casos refratários à conduta clássica. E tem ainda paciente que não tem que perder peso, é magro. E aí? Como que a gente vai ampliar esse olhar? Hoje eu quero te mostrar por que o caminho para tratar este fígado muitas vezes passa pelos intestinos e como a ciência já comprovou que existe essa conexão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Aqui você entende como o intestino se comunica com os outros sistemas do nosso corpo e como isso impacta diretamente na prática clínica funcional. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, médica, pesquisadora apaixonada por mostrar como o olhar sistêmico transforma resultados clínicos. E o episódio de hoje é microbiota e fígado. Por que tratar o intestino é essencial na infiltração gordurosa do fígado? Se este conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, inclusive com colegas que precisam ouvir sobre isso. Porque quando a gente entende o eixo intestino-fígado, a gente ganha uma ferramenta poderosa para tratar estes fígados infiltrados por gordura. Vamos lá, meus queridos? Gente, antes de falar sobre a esteatose, eu preciso que vocês entendam que a conexão entre o intestino e fígado não é uma conexão metafórica. Ela é literal, anatômica e funcional. Essa conexão se chama eixo porto-hepático. A veia porta, ela leva tudo que é absorvido do intestino diretamente para o fígado, sem passar primeiro para a circulação sistêmica. É a primeira parada obrigatória de tudo que sai do intestino, que a gente chama de efeito de primeira passagem. Pega o caderninho. Pela veia porta chegam os nutrientes que vêm dos intestinos, mas também chegam toxinas, endotoxinas bacterianas, como os lipopolissacarídeos, e metabólitos produzidos por essa microbiota. Em condições normais, com uma microbiota equilibrada e uma barreira intestinal íntegra, isso não é um problema. Claro, considerando também que esse fígado tá bom, né? Mas em disbiose, esse conteúdo que chega ao fígado é predominantemente um conteúdo com características inflamatórias. A barreira intestinal, então, ela funciona como um filtro muito inteligente. Quando ela está íntegra, permite a passagem seletiva de nutrientes, mas consegue bloquear a passagem de toxinas e patógenos. Mas quando ela fica comprometida, e infelizmente a disbiose pode comprometer essa barreira, começam a passar lipopolissacarídeos bacterianos, que são fragmentos de bactérias gram-negativas, e outros padrões moleculares associados à microbiota e a patógenos, que a gente chama de PAMPs e MAMPs. Segundo uma revisão publicada em 2020 no jornal Journal of Hepatology por Abilius e colaboradores, o eixo intestino-fígado tem uma base fisiopatológica clara para as doenças hepáticas, onde a translocação bacteriana de produtos microbianos através da veia porta desempenha um papel central na progressão da doença hepática. É como se o fígado fosse um porteiro que se sobrecarregou e recebe tudo que a recepção intestinal lá embaixo deixou passar. Quando essa recepção está fazendo o seu trabalho direitinho, o porteiro até consegue lidar. Mas quando a recepção dá uma bagunçada, deixando entrar qualquer coisa, lá em cima entra em colapso. E é exatamente isso que acontece nesta infiltração gordurosa associada à disbiose. O fígado, ele vira a lixeira metabólica quando o intestino está desequilibrado. Agora vamos entender especificamente como a disbiose agrava essa infiltração gordurosa. Porque não é só um intestino ruim, um fígado ruim. Tem uma cascata de eventos muito bem descrita. Qual que é o primeiro mecanismo? Ativação
ativação de receptores TLR4 ou Toll-like receptors do tipo 4 pelos lipopolissacárides. Quando o lipopolissacarídeo bacteriano das gram-negativas chega ao fígado através da veia porta, ele ativa receptores Toll-like receptors do tipo 4 nas células hepáticas de defesa, chamadas células de Kupfer, que são os macrófagos residentes no fígado. Essa ativação vai desencadear uma resposta inflamatória crônica que não só desencadeia essa resposta, mas também mantém a inflamação e estimula a fibrogênese hepática. É o caminho que a esteatose hepática simples faz para esteatohepatite, que a gente chama de NASH, e possivelmente uma cirrose. Segundo mecanismo, alterações no metabolismo de ácidos biliares. A microbiota intestinal, ela regula a conversão de ácidos biliares primários, que são produzidos no fígado, derivados do colesterol, em ácidos ou sais biliares secundários. Essa conversão tem um impacto direto no metabolismo lipídico hepático, na sinalização metabólica, através principalmente da ação sobre dois receptores, chamados FXR e TGR5, e também no controle da glicemia e do peso corporal, agindo sobre a liberação do GLP-1. Quando a microbiota está alterada, todo esse metabolismo pode ficar desregulado. Terceiro mecanismo, diminuição da produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato. O butirato ele é produzido pela fermentação de fibras dietéticas por bactérias que são benéficas. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente, melhora a sensibilidade à insulina, tanto periférica quanto hepática, e ajuda a regular o metabolismo lipídico. Quando a gente tem uma disbiose com redução de bactérias produtoras de butirato, perde-se essa proteção metabólica e fica muito mais fácil a gente acumular triglicerídeos no fígado. Quarto mecanismo, alteração na proporção entre firmicutes e bacteroidetes. Estudos mostram que em obesidade e esteatose há um predomínio do filo firmicutes. Esse desequilíbrio está associado a uma maior capacidade de extração calórica dos alimentos e maior lipogênese hepática, ou seja, maior produção de gordura pelo próprio fígado. Uma revisão de 2023 publicada na Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology por Schwab e colaboradores detalha como o eixo intestino-fígado e a microbiota intestinal impactam tanto a saúde hepática quanto a progressão de doenças hepáticas através desses múltiplos mecanismos. E pega o caderninho. É como se o intestino empurrasse lixo tóxico para o fígado processar, se infiltrar. O fígado até aguenta, né, por um tempo, coitado, mas eventualmente entra em sobrecarga, principalmente na dependência de todo o resto, né? Alimentação, nível de estresse e intoxicações múltiplas ambientais. Então, como saber quando a esteatose do seu paciente pode ter um componente intestinal importante? Existem perfis clínicos que devem acender o alerta. Primeiro perfil, paciente com esteatose leve e moderada que não responde adequadamente à perda de peso. Ele faz dieta, perde até os quilos que ele precisava, mas os exames hepáticos continuam alterados ou a gordura que está infiltrada no fígado permanece inalterada. Isso sugere que tem outro fator além das calorias mantendo o problema. Segundo perfil, exames hepáticos alterados sem causa aparente. TGO, TGP aumentada, gama-GT elevada. Mas o paciente não tem um consumo significativo de álcool, não tem um histórico de hepatites, não usa medicamentos hepatotóxicos. Então a investigação tradicional não vai encontrar nada, mas ninguém, muitas vezes, olhou para a fonte desse estresse, o intestino. Terceiro perfil, presença de sintomas gastrointestinais crônicos juntos com a esteatose. Distensão abdominal, gases excessivos, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável. Quando sintomas digestivos e alterações hepáticas vão aparecendo juntos, a probabilidade de envolvimento da microbiota é muito maior. Quarto perfil, histórico de uso crônico de medicamentos que impactam a microbiota. Antibióticos de repetição, anti-inflamatórios não esteroidais, usados principalmente de forma crônica, inibidores de bomba de prótons por tempo prolongado. Todos esses alteram a microbiota e podem contribuir para a esteatose. Quinto perfil, estilo de vida que favorece a disbiose. Dieta rica em ultraprocessados, rica em açúcar, gorduras de má qualidade, frituras, pobre em fibras, paciente que é sedentário, padece de estresse crônico mal manejado. Tudo isso altera a microbiota de forma desfavorável e pode estar contribuindo para a sobrecarga do fígado. Um estudo de 2025, publicado na Frontiers in Microbiology por Song e colaboradores, demonstra o impacto da microbiota intestinal na doença hepática gordurosa não alcoólica e seu potencial terapêutico, reforçando a importância de investigar essa conexão.
Como eu sempre digo, quando o fígado e o intestino estão ruins juntos, não é coincidência, é uma comunicação. Agora vamos para o que vocês estavam esperando. Como que eu investigo essa conexão de forma prática no dia a dia? A investigação vai começar sempre pela anamnese bem feita, né, meus queridos? Perguntem sobre hábitos alimentares, com detalhes em consumo de ultraprocessados, açúcar, obviamente o álcool, né? Quantidade de fibras, né? Polifenóis. Investiguem sintomas intestinais, mesmo que o paciente não tenha vindo por causa disso. Como é que está o funcionamento intestinal? Tem gases, tem distensão, desconforto pós-prandial? Como é a característica dessas fezes? Explorem o histórico de uso de medicamentos de repetição, especialmente antibióticos, anti-inflamatórios, inibidores de bomba de prótons, analgésicos, e não esqueçam de avaliar a qualidade do sono, níveis de estresse, atividade física, porque tudo isso vai impactar na microbiota. Depois a gente parte para os exames laboratoriais básicos que todo paciente com suspeita da infiltração gordurosa deve fazer. As transaminases, TGO-TGP, a gama-GT, o perfil lipídico completo, insulina de jejum e muitas vezes uma curva glicêmica e de insulina, cálculo de OMA-IR, por exemplo, na avaliação da resistência insulínica. Esses são básicos. Como marcadores ainda de inflamação sistêmica, a gente pode usar proteína C reativa, com certeza a dosagem de ferritina, ácido úrico, que frequentemente também vão estar elevados quando há um componente inflamatório importante impactando nesse fígado. Quando possível e disponível, a gente pode avançar para outros marcadores mais específicos intestinais, como a dosagem de zonulina, como um marcador de permeabilidade intestinal, a calprotectina fecal e um exame de coprológico funcional. Teste de microbiota, na minha opinião, não vão ser essenciais e não devem ser indicados de praxe. Mas lembre-se sempre, esses testes vão apenas complementar o raciocínio clínico, não substitui uma anamnese e exame físico. Pega o caderninho. O erro comum é pedir exame sofisticado sem construir hipótese clínica primeiro, né? Um exame ele só serve para confirmar aquilo que você já imagina. O acerto é usar a clínica para direcionar a investigação e os exames, mais uma vez, apenas para confirmar. E agora, a parte mais importante. O que eu faço quando eu identifico que essa infiltração gordurosa tem um componente intestinal significativo? A abordagem ela vai precisar ser integral, tratando intestino e fígado simultaneamente. Então, nós vamos começar pela nutrição anti-inflamatória, que é sempre a base de tudo. O primeiro passo é retirar o que prejudica. Ultraprocessados, açúcar refinado, gorduras trans, álcool. Esses são os principais vilões, tanto para a microbiota quanto para o fígado. Segundo passo é aumentar o que ajuda. Fibras pré-bióticas, principalmente psyllium. Essas fibras alimentam bactérias benéficas e aumentam a produção de butirato, que protege tanto o intestino quanto o fígado. Alimentos ricos em polifenóis também são importantes. Frutas vermelhas, chá verde, cacau, cúrcuma, eles têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Obviamente, sem exagerar. Sobre fitoativos e nutrientes com ação direcionada, nós temos algumas boas opções com até uma boa evidência científica. Glutamina, fundamental para a recuperação da barreira intestinal, ajudando a reduzir a permeabilidade. A silimarina tem uma ação hepatoprotetora direta, reduzindo a inflamação, protegendo os hepatócitos. Beberina pode ser interessante porque modula a microbiota e ao mesmo tempo melhora a resistência insulínica e o metabolismo lipídico. E outros compostos, como a cúrcuma, o resveratrol, o ácido alfa-lipoico, a cisteína, tem ação antioxidante que pode beneficiar o intestino e o fígado. Quanto aos probióticos, não é, obviamente, qualquer cepa. Existem estudos específicos com esteatose mostrando um benefício, por exemplo, do Lactobacillus rhamnosus GG, que tem uma ação anti-inflamatória e ajuda a equilibrar a microbiota de forma favorável e também o metabolismo hepático. E óbvio que nós temos que cuidar da crononutrição, que é uma estratégia muitas vezes esquecida, mas muito eficaz. Janelas alimentares bem definidas e jejum intermitente curto, quando bem supervisionado, pode melhorar significativamente tanto a saúde intestinal quanto a hepática, reduzindo a inflamação e melhorando sensibilidade à insulina. Importante, essas são diretrizes gerais para ilustrar a abordagem integrativa. Cada prescrição deve ser individualizada conforme as necessidades, conforme a tolerância e condições específicas de cada paciente, sempre com acompanhamento profissional adequado.
como eu sempre digo, tratar a esteatose ignorando o intestino é perder uma via terapêutica valiosa e baseada em ciência. Agora eu quero provocar uma reflexão em vocês. Por que a patologia tradicional ainda resiste a olhar para o intestino? Eu acho que tem a ver com a forma como a medicina se organizou em especialidades que são muito fechadas. Então, o hepatologista cuida do fígado, né? Eu não olho o intestino. Apenas quando eu estou falando, por exemplo, né, numa insuficiência hepática, numa encefalopatia hepática. Mas a conexão entre eles ficou esquecida nesse meio do caminho. Anatomicamente e fisiologicamente, o fígado e o intestino são inseparáveis. Tudo que acontece no intestino chega no fígado pela via porta. Não tem como tratar um ignorando o outro. A medicina que integra, a medicina funcional, ela resgata esse olhar sistêmico. Não é sobre inventar conexões que não existem, é sobre lembrar das conexões que sempre existiram, mas que foram negligenciadas pela superespecialização. O fígado infiltrado por gordura não é só sobre calorias, é também sobre inflamação, sobre desbiose, sobre permeabilidade intestinal, sobre metabolismo de sais biliares. É um problema multifatorial que pede também uma abordagem multifatorial. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais um episódio do Saúde Sistêmica. Vamos recapitular o que conecta microbiota e esteatose hepática? A veia porta leva tudo do intestino para o fígado, incluindo as toxinas quando há desbiose. Os lipopolissacárides, então, ativam a inflamação hepática crônica. Os ácidos biliares ficam desregulados pela desbiose. O butirato, que protege, também diminui por causa da desbiose. E a proporção de bactérias favorece acúmulo de gordura no fígado. E lembre-se, fígado infiltrado não é só sobre calorias e perda de peso, é também sobre inflamação e desbiose. A esteatose refratária ao tratamento convencional pede uma investigação intestinal. E tratar o intestino é uma via terapêutica esquecida, mas cientificamente validada na hepatologia. A próxima vez que um paciente chegar com esteatose, com infiltração gordurosa, que não melhora, perguntem sobre o intestino. Investiguem sintomas digestivos, avaliem como está essa microbiota. Pode ser que vocês descubram a chave que faltava para o tratamento funcionar. Se você cuida do fígado, comece pelo intestino. Se este conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já tratou a esteatose olhando para o intestino, se inscreve no canal e compartilha com colegas que tratam esta condição apenas com dieta hipocalórica. Porque a medicina que conecta sistemas é a medicina que resolve, né? Mamãe ama vocês, até a próxima.